Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 15. Romanos, capítulo de número 15. Romanos 15, a partir do versículo de número 14. Romanos 15, a partir do versículo 14. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 14, meus irmãos, até o versículo de número 21. Romanos 15, versículos 14 ao 21, diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciada, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Amém. Senhor bendito, tua palavra foi lida e agora será proclamada, Senhor. Fala aos nossos corações, transforma-nos pelo poder que reside tão somente nela, para o louvor e a glória do teu santo nome, Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos capítulos 12 a 14, e como nós observamos em boa parte do capítulo de número 15, o apóstolo Paulo fez severas repreensões aos crentes que estavam ali na cidade de Roma. No entanto, agora, para que suas exortações não fossem então interpretadas de uma maneira obtusa, dando a impressão de que nada naquela igreja era bom, ou até mesmo que o apóstolo Paulo não nutria uma autoestima no tocante a eles, é que então Paulo vai mudar o seu discurso, passando então agora a encorajá-los, e ele vai fazer isso, destacando as suas principais virtudes. Na verdade, ele conclui o bloco anterior já, de certa forma, com uma maneira, como é que eu posso dizer, com uma linguagem empolgante, pois na utilização da imagem do grande coral do rei davídico, onde judeus e gentios se unem para louvar ao Senhor em uníssono, ele destaca a prioridade do Evangelho em reunir todo o Israel de Deus através de Cristo. E, meus irmãos, dificilmente Paulo poderia ter pensado em expressões mais contundentes do que essas, em expressões mais contundentes que lhes transmitissem tão eficazmente a sua convicção pessoal do fruto do Evangelho entre eles. Não encontramos
e nem ele poderia ter utilizado de maneira melhor, expresso nas palavras que encontramos exatamente no versículo 14, que eu chamo vocês a ler novamente nesse instante. Veja, ele diz a eles: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Vejam, Paulo procura expressar nestas primeiras palavras, inclusive o fazendo através do uso de figuras de linguagem hiperbólicas, que seus sentimentos iniciais não foram alterados por aqueles problemas que ele ficou sabendo existir entre alguns grupos da comunidade romana, como ele os exortou desde o capítulo de número 12 até o início do capítulo de número 15. Pelo contrário, suas palavras, apesar do exagero coloquial, procuram demonstrar a sua convicção na bondade, no conhecimento e, principalmente, meus irmãos, no empenho daqueles irmãos para desfrutar verdadeiramente uma vida cristã. Essa intenção real e verdadeira, nutrida no coração do apóstolo Paulo e aqui revelada, é vista de um modo mais claro ainda, exatamente no uso que o mesmo faz dos adjetivos traduzidos para a nossa língua como possuídos e todo. Observe aí que ele vai dizer, em primeiro lugar, estáis possuídos de bondade. Aqui Paulo se utiliza de um adjetivo que os nivela de modo completo, ou melhor, cheio. A ideia é a de completude em grau e em extensão. E nesse sentido, ele os coloca em um patamar de igualdade. Quer tivessem grupos de fracos na fé ou de fortes na fé, todos estão iguais nesse patamar de bondade. Todos estão iguais e nivelados de maneira absoluta e completa naquilo que diz respeito ao que é bom. Ou seja, Paulo tem a convicção de que em seus corações eles desejam fazer o bem. Eles desejam aquilo que é bom e não aquilo que é mal. Eles são bondosos e não maliciosos. Eles agem de maneira ativa e progressiva, buscando exercer a bondade. Em segundo lugar, e aqui nós temos o segundo adjetivo que o autor utiliza nesse texto, quando ele fala de todo conhecimento, Paulo procura ressaltar mais uma qualidade perceptível daqueles cristãos. O conhecimento, a sabedoria que havia sido revelado por Deus, por Cristo e pelo Espírito Santo. Habilidade essa, meus irmãos, que era ativamente desenvolvida e acrescentada dia após dia a cada um deles, o que fazia com que se tornassem, vejam bem, aptos a ensinar uns aos outros, bem como também a aconselhar-se mutuamente. E aí eu chamo a atenção de vocês nessa manhã para mostrar aqui o que Paulo está dizendo. Percebam que ele ressalta duas das principais qualidades que um conselheiro bíblico deve ter. Ele ressalta aqui, em primeiro lugar, a bondade de um coração enternecido, de um coração que está sempre pronto a assistir seus irmãos em palavras e principalmente em atitudes, dando testemunho do amor de Deus. Em segundo lugar, ele ressalta o conhecimento que habilita a prudência nas ações, concedendo assim a autoridade, de modo que tornem-se capazes de ajudar os ouvintes que a eles recorrem. No entanto, queridos, é preciso ressaltar também que não há nada que seja pior
em um aconselhamento que o contrário dessas virtudes enumeradas aqui por Paulo. Não há nada pior em uma comunidade do que pessoas com o espírito da arrogância, com o espírito da ignorância, com o espírito da rispidez. Homens e mulheres que vivem uma vida azeda e não doce com a graça de Cristo. Pois, como diz Calvino, esse tipo de pessoa nos leva a desdenhar e a sentir enfado por aqueles que se acham em erro, e nos levam a ameaçá-los com o ridículo em vez de corrigi-los. Certamente, meus irmãos, a bondade, a prudência, a sabedoria, o conhecimento de Deus devem ser destaques nas nossas vidas. Bem como, meus irmãos, a soberba, a aspereza no trato com o outro, quer seja promovida por palavras ou expressões, devem ser evitadas, porque privam todo o conselho de Deus de seus efeitos. Nós ouvimos de muitas pessoas de personalidade forte, e dentro do nosso linguajar, o uso de termos como o jogar na cara parece ser uma virtude. Porém, meus irmãos, eu vos digo, não é jogando na cara a verdade que se encoraja alguém, que se quebranta um coração. Não é jogando na cara. É penetrando através do amor com a verdade o coração, se utilizando de sabedoria e amor, que se alcança o coração do outro e se ganha ele para Cristo. Vejam, Paulo atribui ambas essas qualificações aos romanos. E assim então ele testifica que, por causa disso, eles eram então perfeitamente capazes de exortar uns aos outros, sem o auxílio de um terceiro. O autor admite que os crentes em Roma eram ricamente dotados, tanto de humanidade quanto de maturidade, e, portanto, eram perfeitamente capazes de oferecer encorajamento uns aos outros. E diante dessa realidade, meus irmãos, nesta manhã, eu pergunto a vocês, quantos de nós têm agido assim? Quantos de nós têm procurado exibir virtudes graciosas como essas? Quantos de nós têm buscado isso? Quantos de nós, assim como esses irmãos do passado que estavam em Roma, possuem um espírito qualificado com estas graças? Será que temos tido maturidade suficiente para ouvir e nos importar com o outro, usando da sabedoria para encorajá-lo ou corrigi-lo, mas sem feri-lo e perdê-lo? Ou será que temos procurado ouvir e saber apenas por curiosidade mexeriqueira? Pior ainda, temos procurado ouvir apenas para satisfazer o nosso ego, para nos fazer sentir superiores, para dizermos: ainda bem que isso não acontece comigo, ainda bem que na minha casa não é assim. Quantos de nós têm se empenhado a agir, a pensar e a querer o bem do próximo? Sempre. Veja, Paulo diz que os romanos gozavam de bondade. A palavra ali, meus irmãos, é uma disposição constante e ativa no coração deles.
Quantos de nós está disposto a fazer com que o nome de Deus seja ainda mais glorioso no desenvolvimento dos dons que foram concedidos a outros? Ou será que nós estamos mais preocupados com nós mesmos? Em sermos nós os melhores, em provar que somos nós os mais piedosos, os mais sábios, e portanto os melhores do que qualquer um outro que podemos conhecer. O que tem afadigado sua mente ultimamente? Será que nós estamos preocupados em fazer discípulos de Cristo? Ou será que a nossa preocupação maior é em fazer discípulos de nós mesmos, de nossas convicções? Você quer que as pessoas lhe escutem e façam o que você diz? Ou você quer que as pessoas escutem a Cristo e reconheçam o seu senhorio em obediência? Portanto, caso um dia você precise aconselhar alguém, caso um dia você precise reprovar as ações de alguém, haja brandamente, docemente, haja com calma, com prudência, nos termos mais gentis possíveis, não haja intempestivamente, não seja altivo ou imperioso, seja cordato e sábio. Não seja apressado, seja longânimo. Não olhe para o irmão com olhar de desprezo, ironia, desdém ou amargura. Olhe de maneira firme, mas de modo que transmita paz, como Cristo fazia. Pondere sua linguagem. Procure preservar o bem, pois o contrário disso gera mal. O contrário disso atrapalha e não resolve. Meus irmãos, o desdém, a arrogância e a soberba só servem para inflamar e perturbar ainda mais o faltoso, porque geram em seu coração não quebrantamento e arrependimento, mas ira e ódio contra aquele que o repreende. No entanto, cuidado para não exagerar na benevolência, ao ponto de fazer o faltoso não enxergar o seu erro, ou não perceber a gravidade do problema, nem ser afetado pela culpa, de modo que não sinta uma necessidade real para corrigir a sua falta, ou até mesmo que você o induza a pensar que é conivente com o seu erro. Mas lembre-se que a admoestação é um remédio ministrado por uma mão amiga, por uma mão benevolente, que serve para quebrantar os corações endurecidos. A admoestação deve ser como uma pílula amarga, embrulhada em um papel de ouro e temperada com açúcar. Do contrário, não descerá, nem funcionará com eficácia. Bem, os crentes de Roma sabiam bem disso. E isso, meus irmãos, demonstra que os crentes daquela comunidade, além da disposição para fazer o bem, possuíam também genuíno conhecimento de Cristo e maturidade espiritual para edificarem uns aos outros. No entanto, uma objeção se levantaria frente a isso tudo, pois, diante de virtudes tão acentuadas, por que Paulo lhes escreveria ou falaria de uma maneira que pudessem ser levados a pensar o contrário? Paulo vai responder essa objeção nos versículos seguintes, 15 e 16. Veja o que ele diz: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável
uma vez santificada pelo Espírito Santo. Uma das práticas apostólicas mais comuns naquele período era a constante, ou melhor dizendo, era a de constante reavivar a memória dos cristãos, a voltar-se às verdades proclamadas do Evangelho. Daí o uso da conjunção contrastiva aqui, entretanto, logo no início da sentença, seguida por um advérbio, ousadamente, diz aí o apóstolo Paulo, na mesma frase. Vejam, mesmo não sendo o fundador daquela igreja, Paulo chama para si a autoridade de ensiná-los em virtude de sua vocação especial, exercida tão somente através da graça de Deus. O que Paulo deseja é encorajar esses irmãos a perseverar em seu compromisso com o Evangelho, da mesma forma que ele também tem se empenhado. Porém, cada um deve se empenhar de acordo com o dom que foi outorgado. Neste caso, a ele vai reiterar que foi dado a missão de anunciar o Evangelho entre os gentios, como ele vai dizer, ministro de Cristo. Vejam aí. E aí, observem que o termo que é utilizado pelo autor para referir-se ao ministério de Paulo é ministro de Jesus Cristo, ou leiturgon Christuiussu. Esse substantivo, ele é geralmente utilizado nas Escrituras para referir-se a um sacerdote, a alguém que executava um serviço religioso, ou que celebra um ritual. Esse título, por vezes, é atribuído a Jesus no Novo Testamento e também aos sacerdotes judaicos. Percebam aqui, meus irmãos, mais uma vez, a utilização na linguagem do apóstolo Paulo, puxando de exemplos extraídos do judaísmo. Veja, ele já havia feito isso no bloco anterior, e agora ele está trazendo para si uma figura que dizia respeito ao sacerdote no templo. No entanto, outra expressão no texto do versículo 16 também nos vai chamar a atenção, porque Paulo diz que pela graça é ministro de Jesus Cristo entre os gentios, veja aí, ele vai dizer, sagrado encargo de anunciar o Evangelho. Sagrado encargo aqui, meus irmãos, no texto da língua original, nós temos aqui um verbo, um único verbo, que é hierurgunta, ou dever sacerdotal, aqui traduzido para nós como sagrado encargo, mas que poderia ser traduzido também como um dever sacerdotal. O verbo aqui utilizado é a junção de duas outras palavras, hiereus e ergon, trabalho sagrado, ou dever sacerdotal. Paulo era, portanto, um sacerdote de Jesus Cristo, incumbido do sagrado trabalho de proclamar o Evangelho entre os gentios. Mas, veja, o verbo aqui utilizado por Paulo era utilizado para referir-se àqueles sacerdotes que eram responsáveis pelos sacrifícios no templo. E como estes, então, o ministro de Cristo também exercia essa função. É por isso que ele vai dizer na parte B do versículo 16. Veja, ele diz assim, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, vírgula, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, aquele que oferece em sacrifício
O povo a quem conquista para Deus exerce a função de sacerdote ou celebrante na ministração do Evangelho. É isso que Paulo aqui está dizendo. É por isso que Paulo aqui está associando figurativamente a figura dos dois ministros. O sacerdote na antiga dispensação e agora o ministro do Evangelho na nova dispensação. E isso aqui, meus irmãos, é como um trator passando sobre aquela tese de que mulheres podem pregar, de que o apóstolo Paulo deixou isso aberto, que o ministério pode ser ocupado por mulheres, e não se trata de misoginia, não se trata de preconceito, não se trata de quem é melhor, ou de quem é maior, ou de quem é superior, ou de quem é inferior, mas daquele que vocaciona, daquele que chama, daquele que capacita, daquele que habilita e dá autoridade para proclamar a sua palavra. Por isso, então, Calvino vai dizer: o sacerdócio do pastor cristão consiste em oferecer os homens em sacrifício a Deus, ao conduzi-los à obediência do Evangelho, e não como os papistas até agora arrogantemente ostentaram em oferecer Cristo em sacrifício para reconciliar os homens com Deus. Outro erro. Vejam, Paulo não está dizendo que os ministros do Evangelho são sacerdotes, como se estivesse atribuindo a estes um título perpétuo, como fazem os papistas, mas o faz como uma metáfora, visando enaltecer a dignidade e a eficácia do ministério da palavra. Um pregador do Evangelho, portanto, deve ter como sua meta, na realização de seu ofício, oferecer a Deus as almas purificadas pela fé, tendo a palavra de Deus como seu precioso punhal, com o qual oferece os homens a Deus como sacrifício vivo e é de aroma agradável. Ora, lembremos-nos que uma vez que os gentios eram severamente proibidos de pisar no templo, de apresentar qualquer oferta sacrificial no templo em Jerusalém, agora, através do Evangelho, eles mesmos tornam-se a oferta sagrada e aceitável ao Senhor. Por isso Paulo diz: ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Para quê? Para que no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, fizesse com que a oferta deles fosse aceitável a Deus, uma vez que esta fosse santificada pelo Espírito Santo. Meus irmãos, as palavras de Paulo servem não apenas para enaltecer o ministério, mas também, e eu diria principalmente, para inspirar grande consolação àqueles que se apresentam para serem assim consagrados. Ora, vejam como os antigos sacrifícios eram dedicados a Deus por meio de santificações e lavagens exteriores, assim também estes sacrifícios que Paulo aqui se refere são consagrados ao Senhor pelo Espírito de santidade, através da operação interna, por cujo poder são separados deste mundo. Vejam, ainda que a pureza da alma tenha sua origem na fé na palavra de Deus, todavia, visto que a voz do homem não pode por si só realizar algo, porque essa é morta, o ofício de purificador de forma verdadeira é obra exclusiva do Espírito Santo. É por causa disso que somos, como diz Paulo, aceitáveis a Deus. Ora, meus irmãos, para algo ser aceitável a Deus, nós bem sabemos que
precisa estar de acordo com as condições de pureza que o Senhor estabelece. E é o que acontece exatamente no nosso caso. As condições de santidade são produzidas não por nós, são produzidas não pela lei de Moisés, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. E deste modo, nós, gentios, nos tornamos uma oferta aceitável a Deus. Oferta aceitável a Deus. E aí, meus irmãos, percebam que essa foi a maneira que Paulo utilizou para justificar a ousadia que demonstrou nas passagens anteriores. Para trazer agora os seus leitores para recordar certos feitos. Por isso ele vai dizer no versículo 17 a 19, veja aí. Ele vai dizer assim, 19, a parte A do versículo 19, tá? Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Percebam que aqui o apóstolo Paulo passa então a explicar, como faz em outras partes de suas cartas, que, em primeiro lugar, o status de apóstolo que ele possui não foi conferido à sua pessoa por sua ousadia própria, mas foi o próprio Deus quem conferiu a ele, dando-lhe um amplo testemunho desse fato. E sobre este fato, nós podemos elencar, pelo menos, meus irmãos, 3 fatos aqui embutidos nessas palavras. Em primeiro lugar, o fato que o próprio Cristo ressurreto apareceu a ele. E vejam, essa era uma qualificação necessária para o apostolado. Em segundo lugar, que outros crentes testemunharam a aparição de Cristo a Paulo e o seu chamado para ser um apóstolo. Em Gálatas 1, Paulo vai falar sobre isso. E em terceiro lugar, os milagres que acompanharam a sua pregação do Evangelho, confirmando o seu apostolado, confirmando que ele havia sido separado pelo próprio Deus para este fim. E que fim era esse? Ele diz: conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Ora, a origem divina de seu apostolado é a razão pela qual ele podia considerar sua obra como sacerdotal, trazendo a oferta dos gentios a Deus como um motivo de orgulho, de jactância. Mas, por favor, não interpretem esse orgulho de Paulo aqui, essa jactância, esse júbilo. Acho que a palavra se encaixa melhor como júbilo, como algo pecaminoso. Ao contrário, irmãos, ao contrário. Não foi um orgulho pessoal por suas próprias realizações, mas a alegria da obra de Deus que vinha sendo feita através dele junto aos gentios. Isto, meus irmãos, faz com que onde quer que a carta de Paulo aos Romanos seja fielmente explicada e aplicada, a obra de Paulo como apóstolo dos gentios continua sendo pregada. E certamente ele hoje goza de júbilo intenso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, somente Deus é capaz de nomear um apóstolo. E somente um texto que está em contato próximo historicamente com a tradição apostólica pode ser qualificado como escritura canônica ou escritura autorizada. É isso que faz desta epístola, meus irmãos, uma pedra de torque canônica inestimável. Aqui nessa carta, um homem feito apóstolo de Cristo, pelo próprio Cristo,
certificado por Deus e pela comunidade cristã mais antiga, explica o Evangelho e o aplica a todos os seus ouvintes, e o faz no poder do Espírito Santo, inspirado pelo próprio Santo Espírito, aplicando a vida do povo de Deus em um determinado tempo e lugar, que se prolonga por gerações e gerações adiante, que alcançou a mim e a vocês, e que certamente alcançará os nossos filhos e os filhos de nossos filhos, até que Ele venha. Temos aqui, portanto, a descrição de um ministério poderoso, entretecido pelo distinto relacionamento e função das três pessoas da deidade. E isso, meus irmãos, nos mostra como o pensamento de Paulo estava condicionado à doutrina da Trindade e, mais particularmente, às propriedades e prerrogativas que distinguem as três pessoas divinas na economia da salvação. Paulo não falava de maneira artificial a respeito da Trindade, meus irmãos. Pelo contrário, as suas palavras mostram que sua consciência se encontrava tão cativa e tão moldada a elas, encaixadas com a fé no Deus triuno, que ele não podia deixar de expressar-se nesses termos, como também o faz em Efésios 4. E isso me faz lembrar, irmãos, passagens como a de Marcos 16, 20, Atos dos Apóstolos 14, 3, onde é dito o que passaram os discípulos de Jesus a realizar após a sua assunção aos céus. Abra sua Bíblia aí em Marcos 16, versículo 20. Marcos 16, versículo 20, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Agora vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 3. Atos 14, versículo de número 3. Atos, capítulo 14, versículo de número 3. Diz assim: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Meus irmãos, sinais e prodígios no primeiro século foi uma marca distintiva dos apóstolos. Era a marca que confirmava a autoridade do evangelho que proclamavam. Uma vez que o cânon foi fechado, não há razão nenhuma para esperarmos por uma repetição daquele período em nossos dias. E por que não é preciso esperarmos por isso, irmãos? Por causa da suficiência da revelação que nos foi entregue. A palavra de Deus, que pela graça de Deus você tem hoje em suas mãos, é suficiente para nos conduzir a Cristo, ao verdadeiro arrependimento. É suficiente para nos fazer conhecer o nosso Deus, temê-lo e amá-lo de todo o coração. Há suficiência na palavra de Deus. No primeiro século, certamente, a utilidade dos milagres era também para suscitar nos homens reverência para com Deus, bem como obediência a Ele. E isso faz, meus irmãos, com que todo e qualquer milagre que vise glorificar a criatura em lugar do Criador, fomente mentira em lugar de verdade, trevas em lugar de luz, palavra de homens em lugar de palavra de Deus, sendo, portanto, manifestamente obras do diabo, os que as promovem e os que as praticam. Porém, não são os sinais e os prodígios, ou melhor, os milagres, o único meio capaz de manifestar o poder do Espírito Santo.
pois de fato é pela palavra de Deus que ele se manifesta, com autoridade, intrepidez e poder, transformando as mentes e os corações dos que as ouvem. Como diz John Stott, cada conversão é um encontro de poder, no qual o Espírito, através do Evangelho, resgata e regenera o pecador. É a palavra que conduz Paulo a avançar. É a palavra que faz com que ele adentre as regiões não visitadas ainda pelo Evangelho, e que não tema as perseguições, as ameaças, as injúrias, as calúnias, as cadeias, as tempestades, os naufrágios, as doenças, as dores, a escassez de alimento, a fadiga do corpo. Nada o impede. Veja, versículo 19, a parte B, até o versículo 21, Paulo diz, veja aí, ele diz assim: de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Vejam, Paulo diz ter proclamado o Evangelho de Jerusalém ao Ilírico, não onde Cristo já havia sido anunciado, mas nas regiões onde não havia sido proclamado a salvação. E aqui nós já percebemos Paulo abrindo espaço para aquele primeiro objetivo descrito nas primeiras linhas desta epístola, e que agora ele vai deixar mais claro. Ele pretende avançar com a obra missionária, alcançando a região da Espanha. E aqui então, ele já abre as portas para este próximo assunto. Note que a ação de Paulo diz respeito a um ato de preencher ou encher aquilo que está incompleto. Daí o uso do termo aqui, pleroma, que significa tanto complemento quanto suplemento. A ideia aqui, meus irmãos, é de mostrar que Paulo proclamou o Evangelho muitas vezes suprindo, esse é o termo, que faltava, ou seja, completando a obra que outros haviam começado antes dele. Contudo, ele o disseminou ainda mais que qualquer um outro. Quando Paulo diz que o fundamento era lançado, veja, para ele, uma igreja local passava a existir ali. E nesses casos, e em tais cidades, como nos lembra o Dr. John Murray, sua norma não era a de realizar ali outros trabalhos missionários naquelas regiões, como nós vemos hoje em dia. Uma verdadeira guerra de denominações em um determinado bairro, em uma determinada rua, em uma determinada quadra. Chegamos ao absurdo de passar por determinadas regiões de nossa cidade, irmãos, em que uma quadra com 100 metros e aproximadamente 10 prédios, 7 são igrejas de denominações diferentes. Certamente que não leram as Escrituras, certamente que não se importam com a glória de Deus, mas estão preocupados em tão somente em estabelecer um polo de comércio da verdade. A norma de Paulo não era de realizar outros trabalhos missionários em regiões onde outros irmãos seus haviam já dado início. Mas vejam, isso não quer dizer que por causa disso, Paulo evitava visitar algumas dessas igrejas estabelecidas pelos labores de outrem, ou que ele se refreava de todo o testemunho e atividade apostólica nesses lugares. Pelo contrário. Ora, ele mesmo já havia visitado Jerusalém em diversas oportunidades, e ali havia testemunhado e pregado o Evangelho. E se nós observarmos, nesta mesma ocasião em que escrevia essa carta aos romanos, ele estava às vésperas de partir novamente a Jerusalém, a fim de levar a contribuição das igrejas da Macedônia e da Acaia para fortalecer os laços de comunhão entre as igrejas gentílicas
e as igrejas constituídas em Jerusalém. Ora, meus irmãos, outro fator para essa realidade era exatamente o seu desejo manifesto de visitar Roma. Logo, o que Paulo nos fala aqui no versículo de número 20, ao dizer: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo for anunciado para não edificar sobre fundamento alheio. Veja, de modo que o seu intuito era mostrar que a atividade apostólica era direcionada não apenas a fundar igrejas, mas edificar estabelecidas, porém, não sobre o alicerce de outros. E esse propósito era tão real na vida de nosso autor, que no versículo 21, ele vai revelar exatamente a fonte de sua ousadia, a motivação que o levava sempre adiante. Ele vai citar um texto de Isaías no capítulo 21. E a citação em si, meus irmãos, varia superficialmente em relação ao texto hebraico, devido exceto pela mudança na ordem de uma única palavra. O texto é idêntico ao da versão grega. A citação que Paulo faz é do texto que se encontra em Isaías, capítulo 52, versículo 15. E naquela passagem o profeta enfatiza os efeitos universais do sacrifício messiânico, tornando evidente a conveniência de sua aplicação ao ministério do apóstolo dos gentios. Paulo concebia a sua própria obra na qualidade de ministro de Cristo, como algo que devia ser conduzido de acordo com esta profecia. E como consequência disso, algo que não apenas estava em harmonia com o desígnio de Deus, mas também especificamente era exigido pelas Escrituras. Por isso ele se aplicava tanto e cada vez mais para anunciar o Evangelho. Nada detinha o apóstolo Paulo. Nada detinha o seu labor prazeroso de proclamar a Cristo. Veja, as ondas violentas das tribulações que passou na vida não o detiveram. As perseguições, as humilhações, as injúrias não o seguraram. Veja, não foram as cadeias ou os naufrágios que suportou que o detiveram de fazer avançar o Evangelho e a verdade de Cristo. Nada o detinha, nada o calava, nada o intimidava, pois nada mais que o amor o impulsionava a falar do totalmente desejável, como diz Flavel, e incomparável Jesus Cristo. A falar do seu amor, a falar da sua graça, a falar da fé, a falar da salvação, a falar da boa nova de que o Filho de Deus encarnou e morreu numa cruz, derramando o seu sangue para salvar um povo pecador, redimindo de seus pecados, para carregá-lo para uma terra, um lugar que mana leite e mel, e viver pela eternidade em sua presença. A razão da vergonha de muitos nunca foi a razão da vergonha dele de pregar um crucificado. Pelo contrário, para ele era poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E sendo assim, meus irmãos, eu os conclamo hoje para que, assim como Paulo, vocês também deixem que a amabilidade de Cristo em vocês atraiam todos os homens a Ele. Empenhem-se, como Paulo, em serem semelhantes a Ele, se é que alguma vez você quis ser desejável aos olhos de Deus. E mais uma vez, citando John Flavel, certamente é somente o Espírito de Cristo com vocês, e a beleza de Cristo sobre vocês, que pode tornar vocês amáveis, como tornou os crentes de Roma, cheios de bondade e conhecimento. Quanto mais vocês se parecerem com Ele em santidade, mais vocês exalarão tais virtudes.
Quanto mais amarem a Ele, mais desejoso será seu coração de testemunhar as suas maravilhas. Portanto, estejamos cheios de Cristo e que Ele seja abundante no mais profundo de nosso ser, ao ponto de exalarmos seu doce perfume com as virtudes que lhe pertencem, da bondade, do amor, do conhecimento, da sabedoria uns com os outros. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar? Ó Senhor bendito e santo, nós te louvamos e te bendizemos por tua palavra nessa manhã, Senhor. Confortaste, consolaste e edificaste os nossos corações. Teu nome foi glorificado. E assim, mais uma vez, Senhor, suplicamos a Ti, que a Tua palavra proclamada nessa manhã cresça em nosso coração e produza frutos para a Tua glória e o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.